Espero que todos estejam bem. Eu sou o Ronaldo Ferreira da Costa, psicanalista, formado em administração de empresa também. E durante o início da pandemia eu resolvi estudar completamente um dos livros mais interessantes e pertinentes que eu acredito para todos, que é a Bíblia. E eu fiz o estudo, a leitura, né, de Gênesis a Apocalipse, porque eu até acho interessante eles dizerem que teologia é o estudo de Deus, e eu me pergunto como estudar Deus fisicamente, quanticamente falando, aos nossos olhos humanos. Nós sabemos tudo que Deus não é. O que Ele é, eu acredito que levaríamos nossa vida toda e não desvendaríamos, porque está em outra dimensão. E nós, como simples criatura, criado à sua semelhança, a princípio perfeito, mas depois percebemos a imperfeição, tanto em todo, não só nós, como todas as criaturas, como tem referência no livro, até os anjos, e perfeito só Ele. E aqui eu procurei, depois dessa leitura, e inclusive catalogada no meu canal, né? Esse é onde eu estou gravando esse vídeo, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, lá a prova, né, de que eu fiz toda a leitura deste livro. Então eu venho aqui resumir, né, a Bíblia em meia hora. Então a minha ideia era ter um resumo de no máximo meia hora, onde eu pego os pontos na minha visão. Interessante isso, porque quando você lê um livro, você tem a ideia daquela pessoa que escreveu aquele livro. Então, ela tem uma visão. Você não tem que concordar com todos os pontos dela. Você lê, faz sua interpretação, peneira, né, faz uma ideia, né, da coisa e tira suas próprias conclusões baseadas na sua fé, nas suas crenças pessoais, na sua forma de ver e principalmente uma coisa que o ser humano respeita muito, né, a sua experiência. Então, primeiro ponto que eu queria tocar aqui é que a Bíblia não é uma constituição de um Deus sádico, né, em prol de punir aqueles que não obedecem, mas eu vejo como um manual escrito e traduzido, né, por várias gerações com suas interpretações, com seus interesses, que no original, né, o pano de fundo era de um pai que quer o melhor para um filho. Ou seja, olha, eu tenho aqui uma transcrição de histórias, de relatos e de formas, né, a proceder para que você se dê bem. E ao longo do tempo isso foi mudando, né, e dependendo de várias culturas, de várias formas de viver, uma ideia de controlar, principalmente pelo medo, né? E após ali o concílio de vários concílios, não vou citar aqui que teve vários, mas teve algumas ideias, né, de governadores, né, de pessoas que vieram a criar, né, uma perspectiva que fosse melhor que aquela ideia, né? Se eu divido, eu domino. Se eu coloco medo, né, eu consigo. E na minha concepção, né, a Bíblia é o amor. E o amor, ele faz com que seja abandonado todo o medo. Então, o segundo ponto, né, um pouco, né, as referências sobre, por exemplo, tem algumas referências na Bíblia que diz, e disse Deus, mas a maior parte, né, mesmo que sobre a fé de que essas pessoas foram iluminadas por Deus, são descrições humanas, uma linguagem humana e com interpretações culturais limitadas, uma vez que o Criador, né, apesar de se fazer pequeno na ideia do cristianismo, apenas do cristianismo, né, Deus está em outra dimensão física e quanticamente falando, né, totalmente
separado, diferente, né, da nossa realidade, dessa dimensão. E a Bíblia em hebraico, né, a Torá, ela se resume nos Pentateucos de Gênesis, que narra a ideia de Deus que criou o homem, né, e para uma relação, para um relacionamento próximo com ele. Neste fundamento, inclusive, eu invejo muito a pessoa de Enoque, pois diz que Deus falava com ele, andava com ele, e até ele ser levado pelo próprio, né? E, inclusive Elias tem referências sobre isso também, mas Enoque foi levado pelo próprio Deus. E essa referência que faz em relação a ele andar com ele, caminhar com ele, parece ser uma pessoa como aquele amigo que você gosta muito de estar com ele, que você fica com ele, se pudesse, você ficaria por muito tempo. Então isso me inveja muito, parecia ser uma pessoa muito elucidada, muito inteligente, que via a vida de uma perspectiva que realmente Deus achava interessante, né? E olha que para ele achar algo interessante, isso conta muito, né? Ele é uma capacidade só, única, né? E a observação, essa inveja, né, que eu citei, por exemplo, é uma nomenclatura humana, que representa algo, né, de um sentimento humano. Nunca poderia ser usado, por exemplo, por seres de outras dimensões, né? Mas continuando, Gênesis, né, ele narra antes da criação, onde tempo e espaço. E é interessante que Gênesis ele narra, né, a criação do tempo e do espaço. São criados por Deus, que está fora, né, deste contexto. Então, para alguém criar algo, ele tem que estar fora para ele criar. Então, tempo e espaço não cabe Deus dentro do tempo e espaço. Ele é tão grande que tempo e espaço são para nós humanos, né? Então, fisicamente, quanticamente falando, né, é muito simples de perceber isso aí. É uma coisa muito tranquila. Então, esse tempo e esse espaço são criados por Ele, pois Ele que os cria, né? Inclusive Ele cria todas as coisas. E para o homem limitado, né, apesar da aparência com o Criador, isso meio que tem talvez dificuldade de entendimento. E esse ser criado, ele desobedece seu Criador, apoiado por um ser que se corrompe, né, antes do homem. Acredito eu, pelo que eu leio, que por desvendar algo que o Criador sabia que por estes serem ser limitados, eles não saberiam lidar com isso. Né? Mesmo com toda a capacidade que lhes foi dada por ele, né? Sendo assim, o que acontece? O seu DNA é modificado. Eu acredito que o anjo, ele tinha um conceito também no mundo espiritual de que algo ele não poderia ter, porque o dia que ele tivesse, ele desvendaria esse conhecimento também entre o bem e o mal, como aconteceu depois, segundo a sua tentação, pelo ser humano também. E esse tinha o livre-arbítrio como todos os seres criados por ele, porque o livre-arbítrio diz muito sobre amor. Então, eu querer o outro comigo desde que o outro queira também, e não simplesmente forçá-lo a estar comigo, né? Então, esse tinha o livre-arbítrio e ele provou disso e abriu seus olhos. Eu não acredito que de um repente ele quis ser maior que ele ou ele se rebelou, né? Foi um processo no qual o ser humano passou aqui no mundo também, fisicamente, e ele lá no mundo espiritual ele teve acesso a esse conhecimento entre o bem e o mal. Só que ele não saberia lidar com ele, mas achou que é como uma criança que fala: pai, solta minha mão que eu consigo atravessar. E o pai sabe que ele não sabe, né? Ele não tem a maldade ainda, mas talvez se ele soltar, ele sabe o que vai acontecer, provavelmente. E foi o que aconteceu. Sendo assim, seu DNA sofre uma mutação, um desequilíbrio, né? Como no sistema, eu que mexi com tecnologia por um tempo, não? Qualquer erro, qualquer vírgula, qualquer ponto fora do lugar faz com que esse sistema, né, se desequilibre, que crie um problema, uma lacuna a ser preenchida, um bug. Então, o homem a fazer isso, ele criou esse bug no seu DNA. Por isso existem as imperfeições em todas as esferas que você pode imaginar, tanto físico como de caráter, como de gênero, depois vai. Não vou me entrar nesse detalhe, mas dá para perceber isso como uma pessoa que fala: por que ele é homem e sente como
uma mulher e vice-versa, sendo que Deus criou, você vê isso até entre os animais. E aí eu pergunto, Deus criou, tem gente que usa o argumento, né? Deus criou homem e mulher. Deus criou, na verdade, tudo perfeito. E a desobediência, essa conduta, fez com que houvesse esse desequilíbrio. E aí eu pergunto, Deus criou pessoas que têm olhos, mas não vê, que tem um braço faltando, que tem alguma anomalia, mas essas pessoas não existem? Então, tudo veio desse desequilíbrio, né, da genética humana, como uma programação ali que foi feita, né, com a ideia mais perfeita possível, porém. E daí nós vamos ter, né, a teoria, né, do caos, quanticamente falando, fisicamente falando, né, vamos ter a teoria do caos. Daí daremos a descendência, né, daí teremos a descendência, né, se colocando numa situação de escravidão, né, na ideia terrena, a ideia até os dias de hoje que nós percebemos, né, baseado no mercantilismo, a princípio egípcio, depois persa, babilônico, romano, americano nos dias de hoje, provavelmente chinês nos próximos, etc. Daí temos o livro do Êxodo, que mostra mostra isso, né? Um Deus agora libertando e tentando salvar seu povo de si mesmo, né? Nunca de alguém, e depois eu vou te mostrar isso, mas de si mesmo. E com o livro de Levítico e a ideia de um sacerdote, né, para fazer a expiação dos pecados. Eu até questiono muito essa questão, porque eu tenho vários livros que citam que Deus não satisfaz, não atém a nenhum sacrifício, né? Ele quer obediência e tal, e aí alguns livros citam, né, essa ideia até inicial lá em Caim e Abel, que eles falam que ele levou, eu até acredito que eles trocaram ali, entendeu? No Conselho de Nicéia, como eu ia citar, né? A ideia, ele não aceitou o holocausto de um, porque se tratavam de um ser ali, né? Uma ideia de um sacrifício, né? De um animal, e o outro não, o outro pegou partes do que ele obteve da terra, de frutos, por isso ele aceitou. Então tem vários livros, se você estudar ou acompanhar o estudo que eu fiz, né, no canal, você vai ver que fala, né, disso, que ele não satisfaz com sacrifícios, nem sacrifícios humanos e por aí vai. Então é uma ideia aí que acredito ter sido deturbada, mas não vou entrar nesse detalhe, né? E onde eles acreditavam que o sangue ele cobriu os pecados. Mas no livro de Números, Deuterônio, né, vem as leis, as admoestações, a matemática, né, da ideia do povo no número de números, a ideia de controlar humanamente o povo para uma aproximação, né, com o seu Criador novamente. Após isso, temos a era dos juízes, como o livro de Josué, por exemplo, ainda na tentativa de domar, controlar o povo, né, e sua genética perversa e a angústia, né, que passa a ser uma das suas características. Depois teremos os profetas, agora sim, alguém mais próximo ao Criador, que não possui apenas apegos, né, materiais, mas procura, na maioria, uma intimidade, né, com o Criador. Depois nós temos eles admoestando, inclusive, reis e povos, como o livro depois também nós temos na sequência, né, a ideia desses profetas como Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Após isso levanta-se, né, o gosto do povo por reis. Eles acham que os reis vão ser melhor porque vão dar respostas mais rápidas. E aí nós temos os livros de 1º e 2º Reis. Assim teremos o livro de 1ª e 2ª Crônica contando as experiências monárquicas, né? E depois o livro de Esdras, Neemias, Esther, contando as histórias destes reinados, inclusive a arrogância, né, do povo hebreu, ou melhor, né, mais conhecido como israelitas, né, que eles foram levantados para ser a nação eleita, na ideia de ser sacerdote das nações, levar aquela ideia de que Deus com aquela nação sobressairia. Porém, eles se envaidecem, se tornam escravos novamente dos babilônicos, com uma permissão sempre, claro, do Criador, né, no intuito de admoestá-los. E aí vemos livros como os de Jó,
e salmos que mostram o conflito do ser humano, né, na sua mediocridade perante um Criador perfeito e poderoso, né? E depois temos os livros de Provérbios, Eclesiastes, Cântico, que é o exemplo, na minha visão, da sabedoria humana na pessoa do rei Salomão, mas que se perde dentro de si mesmo também. Inclusive no ocultismo, que para mim, historicamente, originou o judaísmo, que é a ideia, né, do povo judeu, né? E o judaísmo é diferente do cristianismo, apesar das pessoas pegarem a bandeira de Israel, a ideia da estrela como o cristianismo, mas é totalmente diferente. É o judaísmo, eles não acreditam em Cristo. Eles até veem Cristo como uma ideia de algo que poderia ser idolatrado, né? Quando ele diz que ninguém vai ao Pai senão através dele e tal. E aí a ideia é porque os romanos, né, colocaram essa ideia desse Cristo para dominar, para controlar, essa coisa mais pacífica e tal. Daí nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco, mas é interessante entender que o judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo, né? E aí Salomão, ele mostra o que? A imperfeição humana, porque mesmo diante da sua riqueza, da sua beleza, do seu conhecimento, né, da sua aprovação, ele mesmo diz na Bíblia que tudo que os seus olhos viram, que as suas mãos quis tocar, que o seu coração desejou, ele fez. Teve não sei quantas mulheres, não sei quantas concubinas, lá cita 600 mulheres, 300 concubinas, e ele chega ao final dizendo que tudo é vaidade, nada mais é que correr atrás do vento. Então, e ele fala ainda que mais vale um aborto do que um homem que vive 100 anos. Então, você percebe como que ele se perde, né? E essa também é uma referência que eu uso para mostrar como que a Bíblia, às vezes, não é a palavra de Deus diretamente dita. É Deus ali falando, porque eu acredito que ele não concordaria com essa fala de Salomão, né? Que não vale um aborto do que um homem que viveu 100 anos. Afinal, ele criou ele para um relacionamento. O homem que se perdeu e chegou a isso devido à sua, né, concupiscência da carne e todo o mal que existe dentro dele através da semente que, segundo eu acredito, né, ali no início, Eva, ela recebe essas duas sementes do bem e do mal, Caim e Abel, né? Então a ideia, eu não vou entrar nesse detalhe, mas é muito mais abrangente do que uma simples fruta comer. É uma ideia de cobiça, né? E talvez até de uma fecundação, mas isso aí é muito complexo, porque ela leva depois isso para Adão. Então, se eu acredito que esse anjo ele fecundou Eva, ele fecundaria também Adão, ou pelo menos tentaria ou teria algo parecido com ele, né? Levando por essa ideia de que Eva levou o homem também a pecar. E é interessante que a ordem de Deus era para o homem não fazer, não Eva. Então Eva, ela simplesmente leva, e aí sim o homem contrai essa ideia, né? Essa cobiça. E a cobiça é isso, tudo aquilo que faz com que você fique cego ao que Deus acha que é melhor para você. E aí você se perde dentro de você mesmo. E ele não vai te punir simplesmente como Deus sádico. Ele simplesmente tem uma ideia, um ideal ali que ele sabe que você vai se dar bem se você seguir aquele ideal, que é a ideia passada por humanos da Bíblia, mesmo que não nessa ideia que eles mudaram, mas uma ideia, né, mais original, entende? E nós temos a volta, né, da profecia com os profetas, por exemplo, Isaías, este já com o prelúdio da necessidade de um Messias, ele já começa a falar, né, para que lave os pecados das criaturas, tratando o pecado na raiz. Então a ideia desse Cristo que vem, onde você tem uma vontade, você fala, não, mas Cristo gostaria que eu fizesse isso. Então essa ideia de trabalhar na raiz, e não essa coisa só de ter a ideia de Deus do cristianismo baseada até no judaísmo e por aí vai, mas essa ideia de ele trabalhar dentro, né, e tornar você melhor. Quer dizer, você tem o mal e o bem, mas aquele que se alimenta mais, que é o bem, ele vai fazendo diferença, né, no seu viver. E ele é seguido depois por Jeremias, Lamentações de Jeremias, né? Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e por fim Malaquias, né? E qual que é a ideia desses profetas todos? Simplesmente admoestar não só reis como seres humanos em prol
dessa ideia, né, de um Deus amoroso, de um Deus que quer resgatar, né, nos de nós mesmos para ter esse relacionamento que é saudável. Talvez por isso nós, como seres humanos, né, apesar de gostar de estar com o outro, temos tanta dificuldade em relacionar. Eu, como psicanalista, também vejo, né, essa dificuldade eterna entre o homem se relacionar entre eles. E temos um Novo Testamento, este já na era cristã, baseado no cristianismo. Apenas, nem mesmo os israelitas, né, na sua maioria, não comungam dessa fé, por se considerarem, né, do judaísmo. Então teremos o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1º e 2º, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, né? Todos esses livros na ideia de admoestar esses discípulos, essas pessoas, né, que tinham essa ideia da iluminação divina, de trazer um evangelho da graça, um evangelho de mostrar ao ser humano, de conscientizar ele, né, do quão ele é mau, do quão ele tem essa concupiscência, do quão ele Paulo mesmo ele fala, né, de um problema que ele tinha no espinho na carne. Então quer dizer, todos nós, todos sem exceção, né, estamos destituídos da glória dele devido a essa desobediência, a essa imperfeição como ser humano. Só ele é perfeito, como fala no livro de Jó, né? Nem os anjos o são. Prova disso é que existe, né, os que caíram e que comeram essa ideia do conhecimento entre o bem e o mal, né, e se perderam. Então, quanto mais talvez inocente, mais inconsciente, menos conhecimento você tem sobre tudo, mais feliz, mais tranquilo, você só segue ali, né? E quanto mais conhecimento, quanto mais busca você tem esse, não que isso seja o problema, porque o conhecimento ele pode te aproximar também do Criador, mas talvez na sua insignificância, na sua incapacidade, você pode levar a se perder dentro de você mesmo. Então esse é o risco. E esses livros eles vêm, né, no sentido dessa admoestação. Você vê que Paulo ele fala muito sobre o não favorecimento das mulheres no púlpito, nas igrejas. Ele fala de algumas coisas que hoje é tido totalmente ultrapassado. E você vê que às vezes as pessoas pegam isso para doutrinar igrejas, né? Lembrando que isso aqui é culturalmente daquela época. Ele cita algumas coisas, por exemplo, que as mulheres faziam na época, forma de cabelo, de vestimento, que eram tidos naquela cultura por prostitutas, e por isso ele admoesta. Então você tem que fazer toda essa leitura, todo esse entendimento para você ter uma ideia da verdade. Uma prova disso é que existe 2.000 referências sobre ajudar órfãos, pobres, necessitados e até presos sem julgar se ele está ali porque merece ou não. E as igrejas elas não pregam muito isso. Qual igreja fica aberta 24 horas para uma pessoa que está na rua, mesmo que esteja numa situação de troca, ela chega ali, toma um banho, uma toalha ali cheirosinha para ele se enxugar, para ele comer uma comida, para ele dormir, para ele sentir esse amor de Cristo, né? E ele sentir ali abraçado ali, e talvez com uma psicanálise, com uma psicologia adequada, isso aí convencê-lo, né, nessa intuito muito difícil que é da mudança, porque na psicanálise a gente vê que depois dos 12 anos, né, um ser tem um traço de personalidade criado, dificilmente ele vai mudar. E prova disso é Judas, que tem a história que ele conviveu com Jesus, a ideia do Cristo, né, por 3 anos na era que ele trabalhou ali e não mudou a ponto de suicidar-se no final. Então tem coisas que com a nossa mente, com os 80 bilhões de neurônios e mais de 1 bilhão de 1 trilhão de conexões, né, entre os axons ali, entre um neurônio e o outro, né, a comunicação ali entre um e o outro. Inclusive tem uma matéria na neurociência que mostra, que eu estudei, que mostra os caminhos neurais, ou seja, são tantas comunicações ali parecidas que ele começa a achar aquilo que é verdade, nem que o outro consegue provar para ele o contrário, ele tem dificuldade. Então isso é um trabalho que tem que ser feito muito bem feito e leva tempo para você reprocessar e reconsiderar
mostrar, né, que existe outra forma de se fazer para o ser humano. Então, por isso não podemos julgar ninguém, porque só Deus sabe de todo o processo que esse ser atravessou, desde lá do cordão umbilical da mãe, onde já existia uma comunicação através, né, dos nervos ali, e ele já tinha algum tipo de experiência desse mundo, até os dias de hoje. Só Deus sabe de todas as coisas. E no livro de Judas, né, que é um dos livros antes de entrar o Apocalipse, possui uma das lições mais impactantes que eu já encontrei, né? E é uma guerra, é uma briga entre um anjo, esse anjo que era, né, antes o maior anjo, né, que veio a cair. Inclusive ele é chamado de Lúcifer, baseado no livro de Ezequiel, que fala: vi você como a estrela da manhã que cai, referindo provavelmente, né, ao planeta Vênus, que é o único que você vê de manhã, né? Você consegue ver de manhã a olho nu. E ele faz essa referência a Lúcifer, de um rei babilônico. E aí eles levam, né, esse nome para esse anjo caído, que segundo os estudos que eu fiz, a única referência que encontra é referendo a esse rei. Depois eles usam também diabo, né, que em grego é diabolos, né, que é a ideia de inveja, de ódio, e talvez a inveja dessa criatura que somos nós, né, parecida com ele, a imagem e semelhança dele, né, no intuito de um relacionamento que ele negou, como depois é interessante que Adão também nega, mesmo tendo essa relação, e que Enoque teve esse gosto, esse prazer, por isso foi levado para ele. Olha que interessante, né? E também de Satanás, que é Satan em hebraico, né, que é a ideia de opositor, de algo que opõe, igual na passagem lá de Balaão, lá, né, Balaão e a jumenta que fala com ele, você vê que fala lá no hebraico, no Torá, você vê que fala a ideia de um jumento que estava ali, né, com Balaão, e vem um anjo se contrapondo, se opondo com Satan. Pô, mas um anjo, Satã? Não, é um opositor. Então na vida você vai ter coisas que vão se opor, que vão criar resistência a você, para você superar aquilo e se tornar maior. Você superar aquela situação. E não apenas um Satanás, porque aí fica fácil, né, você colocar a culpa em um. É isso, ele faz isso comigo, é o inimigo de minha alma e tal. Tá, ele tem esse ódio mesmo, ele tem esses ciúmes, né, que na nossa nomenclatura humana poderia chamar assim, apesar de, né, ser de outra dimensão, a compreensão é outra, mas para nós entendermos limitado, né, ele tem essa oposição a esses ciúmes e tal. Porém, o Criador, ele detém tudo. Ele criou todas as coisas, então ele tem domínio sobre tudo. Prova disso que no livro de Jó, ele pede permissão para tocar na vida de Jó. Ele não simplesmente vai lá e toca. Então, você acreditar em coisas que, tipo, alguém tem um poder, a pessoa às vezes tem um olho ruim sobre uma situação, cria, mas isso é mais da sua mente em ver aquelas situações, em acabar se degredindo, ou aceitando aquela situação, né? Aquilo que te opõe, uma depressão, por exemplo, pode ver que você está num relacionamento tóxico ou vivendo a vida como não deveria e você leva para o lado ruim. Mas aquilo ali pode ser bom. Então, todas as coisas têm os dois lados, né? Luz e trevas. Então, o que é trevas? A ausência de luz. Não existe nenhum conhecimento na física, na química, na ciência em geral, né, que sobre escuridão, sobre esse lado, existe sobre a luz. E o que é essa escuridão, essas trevas? A ausência de luz. Como é tudo que existe de ruim, é a ausência de quê? De Deus, que inclusive é o que justifica, né, a ideia aqui do Apocalipse, que vem, né, como o livro de Daniel fazendo algumas referências sobre algo que já aconteceu, alguns reinos, né, fala lá sobre o reino de ferro, o reino de barro, a união, que é vários povos, vários impérios, né, que se levantaram, como os persas, os babilônicos, e depois se foram, e os romanos, e por aí vai, hoje os americanos, e por fim talvez a China, e por aí vai. E também uma referência, né, sobre a criação da perseguição, né, do dragão a uma mulher, que seria a mulher que conceberia essa ideia do Cristo, né, da ideia desse Cristo que trabalha dentro de você, essa ideia do amor, né, do domínio próprio, da mansidão, da longanimidade e tudo, né, que é de bom. E o que é o inferno?
a ausência de Deus total, que nem esse anjo, né, caído experimentou. A ausência total de Deus. Esse é o inferno. É você estar num lugar onde não existe a ideia de Deus. Então, terminando aí a meia hora do meu resumo, é essa ideia da ausência, desse martírio, não de um fogo queimando, porque Deus não é sádico, mas desse tormento, dessa coisa que nós nos perdemos dentro de nós mesmos. E como a psicanálise trabalha, né, essa ideia da dor ali do ser humano, da angústia, às vezes você mostra para ele que ele mesmo está criando aquilo, ele pode contornar aquilo, ele pode ressignificar aquilo ali e viver um pouco mais leve, não totalmente, porque né, é impossível talvez desacerbar totalmente essa ansiedade, essa angústia, porque isso é uma característica do ser humano, é esse desequilíbrio, mas viver um pouco melhor, um pouco mais em paz. Mas se você não ter essa consciência de que você precisa dessa ideia de um Criador que pode te auxiliar, né, que você seja justo, não por ser santo, mas por ser justo a ponto de perceber que você precisa disso, que você não é perfeito por si só, você se torna justo. Justo por quê? Porque você percebe que você não dá conta, que você não é suficiente. Quando você acha que você é suficiente, que você não precisa, que você é blasfemo, que você acha que não existe Deus e não tem gratidão por nada, então quer dizer que você não é justo aos olhos dele, porque você não vê o quanto você é pequeno, o quanto você é criatura, mas você pode se tornar um pouco maior, não grande totalmente como ele, mas um pouco maior perante as situações, vencendo você mesmo, se superando e não experimentando o que esse anjo caído vai experimentar no final, porque ele quis isso, ele se contrapõe, ele é um anticristo, quer dizer, é uma ideia de alguém que não aceita a ideia desse Criador. Então ele se torna injusto perante seus olhos e por isso ele vai experimentar esse inferno, que é a ideia da ausência total de Deus. Por mais que aconteçam as coisas ruins, mas ele está ali, ele está de certa forma no controle da sua criação, de uma forma talvez passiva em alguns momentos, parecendo aos seus olhos, porque você não teria capacidade para julgar isso fisicamente, quanticamente. Se você analisasse uma criança sendo atropelada antes da segunda, da primeira